Eu acho que uma cidade ou um mundo melhor, vamos por cidade, né? Que se for um mundo já vai demorar 1 hora. Um lugar que fosse confortável, que todos pudessem brincar com todo mundo, que não tivesse assim, né, tantas regras. Teria bastante ar fresco, tudo isso, bastante natureza para todo mundo. Seria bom se tivesse diversidade para todo mundo, poder seguir andando sem nenhuma preocupação, andar de boa, não ter nenhum preconceito. A ideia é a gente construir, pegar o material, né? A gente construir um lugar que é bom para as crianças e para os bebês, tá? A gente pensar nisso, que planeta que a gente quer e o que tem nesse planeta. Qual que é a ideia dessa oficina de artes com as crianças? Trabalhar com as crianças para elas contarem para nós qual é a cidade que elas sonham viver, né? Quais são as coisas que elas gostariam que a cidade que elas vivem tivessem e agregassem para que elas sentissem que a cidade também é delas, né? Uma cidade projetada por crianças seria totalmente diferente. Faz uma casinha. Vamos fazer uma casinha maior que cabe a gente dentro. Eu acho que só uma criança pode fazer aquele tipo de cidade. Pode pegar, mãe. A gente fez a raquete entre 2 partes, né? Tipo a terra e o mar. E daí, pra achar que o mar é mais realista, a gente colocou cola transparente, assim. Eu tive uma ideia. E mais pra lá, ali, Não faça tem isso, ossos de baleia. E daí aqui, eu quis colocar ossos de dinossauro. E a gente tava fazendo a maquete, né? E a gente teve várias criatividades na hora. E a gente disse que um lado seria água pros dinossauros e outro lado seria os matos. E daí a gente colocou os dinossauros tudo assim, diagonal assim. Por que é importante ouvir as crianças? As crianças, elas têm uma sensibilidade única, elas normalmente trazem respostas para coisas que os adultos às vezes já não conseguem, porque tem uma demanda em cima da vida do adulto. A criança, ela por natureza olha muito o lado positivo da vida, né? O lado bom do brincar, do estar livre, do poder subir e descer árvores, e isso é uma coisa que é considerado como um dos eixos fundamentais para o desenvolvimento, para o bom desenvolvimento de crianças pequenas. A gente precisa de caminhar, trilha, para construir um entendimento, uma experiência, uma pergunta. O que você fez quando você era criança? Eu fiquei sentada jogando joguinho. Não, aí olha a diferença. Aí depois a outra pessoa pergunta, o que você fez quando você era criança? Eu acampava com meu pai, com a minha mãe, eu fazia trilha pra praia. Porque as crianças precisam ter contato com a natureza, né? Elas precisam sentir o ar puro, sentir o ar mais gostoso do que o ar pesado que tem na cidade. Já devem ter percebido que onde tem mais árvores, o ar parece estar mais puro, porque ele é mesmo. Daí eu botei aqui uma casinha com umas árvorezinhas assim. Eu peguei os negocinhos de manjericão e fiz umas árvores assim. Bastante fazer um morro e botar as árvorezinhas, é bem gostoso. Também gostei de botar as florzinhas. Aqui a montanha, né, que eu fiz o sol. Ficou assim. Daí tem um rio. Daí eu botei umas pedrinhas assim para as pessoas sentarem, se ela quiser. Botei uns negócios para elas ficarem boiando. Imaginação é tipo, eu quero inventar algo. Primeiro eu tenho que imaginar o que eu devo inventar. Porque se a gente não imaginar primeiro, essa coisa que a gente quer fazer não vai ter estrutura e não vai ter cores.
ideia é de não ter mais esses negócios que eles tampam um rio para fazer a eletricidade surgir do rio. A minha ideia é ter igual minha casa, que ela usa luz solar. Eu fiz um sistema de água que aqui, ó, tem um tipo de uma, não dá pra ver muito, mas tem uma caixa aqui, que essa caixa puxa a água, filtra e põe no castelo para eles poderem beber. Eu fiz aqui a horta, com várias frutas, legumes. Eu pus os cavalos passando em cima do morro. Eu pus uns brotinhos, uns cogumelos. Todo mundo ter cultivo de hortas e plantas seria muito bom. Tipo, vamos dizer que eu possa plantar uma muda no meio da rua. Eu regaria elas, eu botaria adubo pra elas, que vocês sabem o que é adubo. Eu botaria adubo pra elas. Logo ali à frente eu tenho uma planta e a gente bota as cascas ali, a gente enterra e bota pra planta poder ter mais raízes e se nutrir. Aqui, todas essas árvores aqui que tem, são todas de meio que remédios diferentes. Tipo, pra, sei lá, faz um chá e daí toma. Aí essa aqui é bem rara, essa aqui também, só que essa daqui é venenosa, daí não pode comer. Uma das coisas que a gente podia fazer que já diminuiria um grande impacto na natureza seria diminuir drasticamente a quantidade de agrotóxicos utilizados na agricultura. Aqui a compostagem, ó, tem três negocinhos. Aí ali a compostagem, o primeiro são folhas e areia, o segundo tá virando adubo e terra preta e o terceiro é adubo e terra preta. Não fazer tudo aquela plantação, destruir tudo só para plantar grama pro boi. Só aquilo que é necessário, tipo matar o boi de vez em quando, né, para poder comer carne. Os animais que eu tive que tirar, porque ninguém ia morar com um leopardo no lado da casa. Eu ia querer morar numa casa que do lado tem um leopardo. Uau! Que corajosa, Dara! Eu acho que seria legal uma cidade com dragões, mesmo sendo muito perigoso. É que um lugar antes que eu morava, mal tinha espaço pra brincar, sabe? Era tipo meio que um quadrado. Agora a gente tem muito espaço pra brincar. A gente pode até escolher em brincar de esconde-esconde, pega-pega, pique-esconde. Eu sinto que deu muitas mudanças na minha vida, que eu sinto uma pessoa nova. Que antigamente eu não era, eu não pensava tantas coisas como hoje. Tem árvore para as crianças subirem. Tem um parquinho que eu ainda não terminei. Tá bom. Olha que lindo parquinho. Vamos lá fazer então. Essa campanha ela se baseia na ideia de que nos 6 primeiros anos de vida é que o cérebro da criança ele se formata, né? E ele abre janelas de possibilidade que vão ficar para o resto da existência dessa pessoa, né? A gente chama de janelas de oportunidade. São um momento crucial para que a gente ofereça para a criança, né, uma sensibilização sobre o mundo e um bem-estar no mundo que ela possa levar para o resto da sua vida. Tem caminhos aqui para ir para todos os lugares. Em vez de ter rua, tem uns caminhos, né? Mas também tem um teleférico, ó. Aqui, daí tem outra tirolesa aqui para chegar aqui. E também pode ser uma corda bamba, ó, para ela sair andando aqui. Ui, que medo. Qual é o conceito que tem por trás desse planejamento, né? O fato que a gente anda muito hoje em dia de carro, que a gente se desloca, né? Trouxe uma série de problemas, né? Para as cidades, digamos assim, né? E essa oficina também está tentando
trazer uma reflexão a partir do olhar das crianças para que elas nos contem quais coisas que elas acham difíceis nessa relação delas com a cidade. A primeira coisa seria uma cidade sem carros, que nenhuma criança gosta de andar de carro. Eu acho que nem os adultos, mesmo os que andam muito de carro, não gostam. Então, acho que seria uma cidade onde tudo é perto e pode ir a pé. A minha avó, ela não tem carro nem moto e, tipo, ela vai de ônibus. Ela sempre tem que acordar cedo pra pegar um ônibus. E o ônibus é caro, sim. Ela chega cheia de sacola, que eu digo assim, ô vó, deixa eu te dar uma ajuda aí, não tá meio pesado. E eu também me faço a pergunta, se o ônibus é público, por que ele é pago? Aqui passa pouco ônibus, então eu queria estar mais em contato com outras pessoas. Eu queria ir num lugar, mas eu queria ir onde eu queria ir. Então eu daria bicicleta, patinete, patins, skate. Aí tem vários caminhos que passam pela escola e pelo castelo. E aqui a minha escola, num prédio. Não, pra passar por cima da maquete. Teria um tempo para os pais, cada emprego teria um tempo que seria para os pais levarem e buscarem a criança. Aqui já somos vários e depois podemos chamar mais moradores para nos ajudar. Vamos, gritaram os demais amigos, o Pequeno Príncipe, Flor e Minhoca em coro. E sentaram no chão para brincar de mundos inventados usando coisas que coletaram da natureza. Adoraram ver tanta imaginação e criatividade que até trouxeram cavaletes para proteger a brincadeira das crianças. Tem por trás disso a ideia de que toda criança agrega alguma coisa para a humanidade, né? E que essa coisa ela é importante, né? E quanto mais a gente positivar essa recepção da criança e abrir possibilidades para ela, mais ela vai trazer um impacto, né, no índice de qualidade de vida daquele lugar. Tudo bem. As pessoas dão muito pouco valor ao tempo. E eu acho que isso é algo que tem que ser mais valorizado, porque no momento que eu crescer e escolher ter filhos, eu tenho que ter um tempo para o emocional com aquilo que eu escolhi ter. Ter um lugar para descansar é sim uma boa ideia, né? Porque todos nós precisamos ter uma paradinha na rotina normal, precisamos dar uma descansada. Uma cidade também não muito grande, mas com um vilarejo. Que não tivesse tantos prédios industriais, que fossem mais casas pequenas. As pessoas seriam mais gentis, aquelas que são mais grossas, não falariam palavrão. Que no mercado não tivesse pessoas seguindo a outra, eu tô suspeitando aquele dali, parece que vai fazer alguma coisa de errado, vai roubar alguma coisa. Que não tivesse isso. Aqui é a minha cidadezinha, onde tem várias coisas, como um parquinho, hospital e um hospitalzinho aqui, ó. Aí aqui dá para entrar nessa casinha aqui, que é o Centro de Ciências Culturais para Crianças. O centro é uma ideia um tanto interessante, porque uma pessoa como eu, no centro é onde eu encontro pessoas diferentes e na minha própria escola, que é pública. Eu não consigo encontrar essas pessoas até o momento que eu tenho ideia que elas existem. Eu não consigo saber que existem pessoas que não têm casa, moradores de rua. E quando eu vou ao centro sabendo sobre isso, eu encontro muita gente assim, que eu não encontrava antes, que eu não tinha ideia que existia antes. Eu faria os desabrigados terem uma casa, comida, tudo isso que os ricos também têm. Todos teriam dinheiro igual. A minha mãe não tá errada de não deixar eu ir para uns lugares. É perigoso, tem muita maldade. Podia ter um lugar, tipo sábado e domingo, para as crianças, assim, criança, adolescente se ver, se encontrar e fazer alguma coisa.
estranho como as coisas públicas estão muito isoladas para serem públicas. Não é tão público assim porque está isolado, porque as pessoas que podem utilizar estão muito longe para chegar. Uma criança que mora, por exemplo, numa favela, não consegue vir até aqui porque várias coisas estão impedindo que ela venha a utilizar os lugares públicos que ela tem o direito de utilizar. É um público que não é um público. É um ambiente que todo mundo pode usar, mas não é todo mundo que usa. Que quando uma pessoa fica triste, ela faz parte da minha vida, ela é minha amiga, eu quero ajudar essa pessoa de alguma forma. Quando alguém ficasse mal, a pessoa cantasse uma música pra outra ficar boa. Sempre que a minha mãe tá triste, eu venho lá dar um carinho nela, abraçar ela, essas coisas. Quando a gente recebe bem uma criança, normalmente, né, a gente recebe bem todo mundo. As crianças têm que ter voz nisso também. Tenho que lutar para que outras crianças tenham tempo com os pais dela para irem numa praça. Eu sei que é um pouco engraçado, mas eu acho que as crianças também deviam ser políticos. Eu acho que as crianças, elas não têm esse pensamento de eu quero construir prédios para ganhar dinheiro. Elas não têm esse pensamento de dinheiro é o que importa. A criança pensa em outras coisas. Então as crianças podem ajudar os adultos a pensar que dinheiro não é só o que importa.